Então eu quero orar com vocês, orar pelo Cássio. E, antes disso, né, Cássio ele trabalha na Chesf, ele é marido da Dani, a Dani também está presente aqui, ou estava, não sei, né, aparece poucos quadradinhos para mim. E é pai de Felipe, de Davi, ele é lá da Paraíba, e então é ele quem hoje vai falar para a gente a nossa última aula nessa série das biografias missionárias, ou biografias de missionário, e ele vai falar sobre George Mueller, ok? Então eu quero orar com vocês, e aí, Cássio, fica contigo, tá bom? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, com certeza a presencial seria muito melhor, mas o Senhor, melhor do que ninguém, sabe a situação em que estamos, e por isso também te agradecemos pela oportunidade de assim também nos encontrarmos e aprendermos. Senhor, que o teu nome seja conhecido entre todas as nações e que de alguma forma, Pai, o Cássio possa trazer histórias, elementos daquilo que ele estudou a respeito desse missionário, George Miller, para que nós possamos ser incentivados a fazer mais e melhor para o teu reino. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Inicialmente, assim, eu queria só falar a vocês assim, que eu não estou vendo o Meet, né? Eu estou transmitindo e eu só estou vendo a minha apresentação. Então, vez ou outra eu vou parar para ver se vocês têm alguma dúvida ou se vocês mandarem no chat, aí alguém depois lê para mim quais são as dúvidas. Bom, essa é a última classe nossa dessa série, né? Sobre os missionários, e ficou para mim o George Miller. Ele é um cara que viveu um século retrasado e tem muita história sobre ele. É um cara, um cristão, que nos seus primeiros anos de vida não tinha nada de extraordinário, era um homem comum e pecador. Mas ao passar do tempo, após a conversão dele, Deus operou grandes coisas através dele. Então, vou apresentar a vocês uma parte do que foi a história dele e espero que vocês se sintam motivados a criar ainda mais o nosso Deus, seguindo o exemplo também do George Miller. Então, vamos lá. George Miller, um jovem comum, né? Então, ele nasceu na Prússia em 1805. O reino da Prússia atualmente é parte da Alemanha. Ele era filho de um cobrador de impostos, o Johann Miller. Era um cidadão que tinha uma posição social, né, um cobrador de impostos, ganhava bem. Então, o George Miller nasceu numa casa com bons recursos financeiros, né, ele era o filho mais velho. E então tinha ele, o pai, a mãe e o irmão, mas não era uma família crente, né? Não era uma família de convertidos. Aos 10 anos, o George Miller, e aí começa as historinhas sobre ele, né, que são muitas, mas aos 10 anos ele já demonstrava a inclinação para o pecado, né, como é comum entre nós, né? Mas ele em especial era, como a gente diz aqui no Nordeste, ele era um menino ardiloso. O pai dele cobrador de impostos, então ele ia até o escritório do pai e tinha cédulas e moedas, então ele ia lá e sempre retirava umas moedinhas, umas cédulas, pequenos valores, e aí fazia suas compras de guloseimas. Desde pequenininho já tinha essa índole, né? Então o pai dele, percebendo isso aí, falou, vou preparar aqui uma armadilha para o Jorge, vou pegar o Jorge. Então o pai dele deixou um bolo de moedas em cima da mesa, contados, e chamou o Jorge. Jorge, vem cá, por favor. O Jorge chegou, ele, pois não, aguarda só um instante que eu vou aqui ao lado, vou aqui na sala pegar alguma coisa. Quando ele voltou, ele falou, eu acho que está faltando alguma moeda aqui em cima da mesa. Então ele foi, contou as moedas e viu que estava faltando, apenas constatou, e disse, agora esvazia os bolsos. E o Jorge primeiro ficou gelado, depois ele pensou rápido, falou assim, não vou falar nada que ele não me pergunte. Então foi, colocou as mãos no bolso, jogou os bolsos para fora e não tinha nada. Ele falou, tá bom, tira a camisa. Ele tirou a camisa, aí não tinha nada, tá bom, tira os sapatos. Tá bom, ele foi, tirou o sapato, tira a calça.
Ele tirou a calça, só tava de meia, agora tira as meias. Ele tinha escondido no pé direito, né? Então ele começou pela meia esquerda, do pé esquerdo, como um bom menino ardiloso, e por último tirou a da direita, né? E aí o pai dele, quando pegou ele no flagra, né? Um flagrante delito, tomou ele e deu uma surra, né? De cipó, assim, deixou ele bem lapeado. Então ele levou uns 2 ou 3 dias com as marcas para sair do bumbum e das pernas. E esse é o primeiro episódio, né? Tem muitas histórias dele. Então, aos 10 anos, o pai dele, como tinha posses, encaminhou ele já para estudar, né? Numa boa escola particular. E ele, chegando à escola, ele ainda adolescente, ele já começou a se interessar por bebida e música e festa, né? Então, mais uma historinha do homem comum, né? Aos 14 anos, quando a mãe faleceu, o pai foi até a escola que ele estudava, chegando lá, os colegas disseram, não, o Jorge não se encontra. E o Jorge tinha ido para uma festa, como a gente diz hoje, para uma balada, né? E enquanto o pai esperava ele voltar, a mãe já falecida, o Jorge só voltou às 2 da manhã. Isso ele tinha 14 anos e chegava tarde em casa, não tinha essa coisa de entrar às 10, não. Ia para a balada e voltava às 2 da manhã. Ele ia para as tavernas e jogando cartas, bebendo e tocando violão. Aos 14. Aos 16, quando ele concluiu o ensino básico, né? O ensino elemental, que seria o nosso ensino médio, ele decidiu que merecia por si só, que ele merecia uma comemoração. Então, ele informou ao pai que as aulas durariam ainda 2 semanas. E nessas 2 semanas, ele aproveitou para viajar e curtir e conhecer novos lugares, sempre com trapaças e enganando as pessoas, né? Então ele foi para a primeira cidade, hospedou-se no hotel, enganou o dono do hotel e saiu sem pagar. Foi para o segundo hotel e sua estratégia de fuga era pular pela janela, né? Quando ele pulou pela janela, ele caiu e derrubou um vaso, né? Escutou barulho, ficou assustado, ele era magro, alto, levantou, olhou para um lado, para o outro, falou, acho que ninguém me viu. Só que quando ele terminou de levantar, para azar dele, vinha uma viatura da polícia, entender que era charrete, né, pessoal? Vinha uma viatura da polícia, né, encontrou ele se levantando, um ato suspeito, vem cá, pegou-o pelo braço, vem cá, rapazinho, e levou para a cadeia, né. Chegando na cadeia, foi entrevistado e... Mais uma vez, né? Me esqueci de um detalhe. Aos 10 anos, ele ficou muito triste, né? Quando o pai o pegou roubando, e ele ficou muito transtornado e prometeu para si mesmo que nunca mais aquilo aconteceria com ele. Mas ele não estava falando de nunca mais roubar ou enganar, ele estava falando de nunca mais ser pego no flagra. Então, aos 16, ele foi pego de novo no flagra. E no caminho para a delegacia, ele se culpava. Como é que pode? Como eu deixo isso acontecer de novo? Como eu fui tão idiota? Como posso me deixar ser pego novamente? E o policial, quando começou a entrevistá-lo, ele falou, só vou responder o que ele me perguntar. Ia respondendo apenas o básico, mas como não tinha boas respostas, ficou preso. E passou o primeiro dia, ele acreditava que ia ficar preso apenas uma noite, mas passou-se a primeira noite, passou-se a segunda, e passou-se 24 noites. Então o pai dele chegou à delegacia para retirá-lo, né? Sabendo do que o filho tinha feito, foi até os hotéis que ele tinha deixado as contas por pagar e as tavernas, e pagou todas as contas que ele devia, mais a fiança para liberá-lo da cadeia. Voltando para casa, o pai só fez um questionamento a ele durante a viagem. O que sua mãe acharia de você nessa situação? E ficou-se em silêncio até ele chegar em casa. Não falou mais nada. Chegando em casa, o pai dele, mais uma vez, açoitou, né? Dessa vez foi uma pisa
tão grande que ele levou uma semana para conseguir andar normal de novo. Na biografia que eu li, tomou uma pisa de uma semana para começar a andar reto de novo, que ficou todo curvo, de tanto apanhar. Mas o pai era rico, né? Tinha boas posses e queria um futuro, do ponto de vista material, um bom futuro para o filho. Então o pai queria que ele fosse para a Universidade de Halle para estudar teologia tendo estudado teologia, ser um pastor luterano, que é a igreja oficial da Prússia, do Reino da Prússia. Então, a igreja luterana sendo a igreja oficial e ele tendo um bom curso de teologia, ele poderia ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Contudo, essa ida para a universidade ia existir também um tutor, que o pai já tinha contratado, e o tutor iria acompanhar todas as suas tarefas, todos os dias ele teria que estudar com esse tutor, iria assistir aula na universidade, e depois teria que estudar as tarefas com o tutor, e o tutor passaria relatórios para o pai toda semana. E ele não ficou confortável com isso. Ele ficou, como assim? Eu vou para Halle, uma cidade grande, que eu poderia vivenciar muitas festas, mas terei que ficar sob a guarda de um tutor? Não, eu não quero isso. Não vou. Então ele arquitetou um plano, mais um plano. Ele procurou para uma cidade vizinha, uma cidade pequena, uma escola pré-universitária. Como ele tinha boas notas, e até na biografia diz assim, ele, independente de não estudar muito, ele era muito inteligente e tinha boas notas, então ele seria aceito em qualquer escola. Então a escola de imediato ele aceitou, e ele matriculou-se na escola pré-universitária, sem o conhecimento do pai. E ficava se dizendo, amanhã eu vou contar para o meu pai. Só que chegava o dia seguinte e ele não contava ao pai o que ele tinha feito. E vinha mais um dia e ele não contava, até que chegou a véspera do dia dele viajar. E aí ele falou, agora não tem mais como, vou ter que contar ao meu pai que eu me matriculei numa outra escola. E ele contou ao pai, e o pai ficou com raiva dele, naturalmente, mas entendeu que assim, não fazia sentido mais o pai obrigá-lo a ir para uma universidade se ele não queria ir. Ele já tinha chegado numa idade que isso não cabia mais. Já tinha apanhado até tarde demais, né, aos 16, 17, está apanhando, não tem mais tanto efeito. Então, o pai consentiu que ele fosse estudar nessa escola pré-universitária. Chegando lá, o Jorge começou a ter uma postura diferente, porque ele sabia que, para ele manter a vida de farra, de boêmio dele, ele precisava ter recursos. Então, ele começou realmente a se dedicar aos estudos. Embora a meta dele fosse ser um bom profissional e ter dinheiro, ter uma carreira bem sucedida para ter dinheiro. Então ele acordava às 4 da manhã e estudava até às 10 da noite. Mas em seus dias de folga, ele continuava a frequentar as tavernas e com bebida, música e jogos de cartas. E nesse ponto ele era viciado em cartas e começou a perder dinheiro e começou a dever nas tavernas e nos bares que ele frequentava, e ele bolou um plano para pagar essas contas, né? Então, ele bolou um plano. Quando o pai dele mandou o dinheiro, o plano dele foi o seguinte, o pai mandou dinheiro e ele fez o maior alarde de que tinha recebido dinheiro. Recebi o dinheiro que meu pai mandou, e falava alto para que todo mundo percebesse o dinheiro que ele tinha recebido. O dinheiro que ele tinha recebido, o dinheiro que o pai tinha enviado para ele. E ele foi até o quarto e mais uma vez, barulhento, para todo mundo perceber, guardou o dinheiro no baú, colocou o cadeado e sempre alardeando, que estava aí falando alto para as pessoas perceberem que ele tinha guardado o dinheiro lá. Feito todo o alarde, o que ele fez? Ele quebrou o cadeado, no mesmo ato contínuo, e foi para a farra, foi beber. Foi beber. Quando voltou da farra, que chegou no quarto, estava o cenário montado. E aí ele começou a alardear, dizendo, roubaram meu dinheiro.
E ele era muito popular e querido, porque era um cara de festa, né? Então, todo cara malandro é gente boa, né? Então, os amigos se compadeceram dele, fizeram cotinha, se cotizaram e para ajudá-lo com dinheiro. E as pessoas a quem ele devia também deu um prazo maior para que ele pagasse suas contas. Então, ele foi aprimorando, além de estudar, ele também foi aprimorando sua lábia, né? Para enrolar os outros. Era um cara muito bom mesmo. Então, terminado esse período da escola pré-universitária, ele volta para casa e o pai mais uma vez sugere a ele que ele vá para Ali para tornar-se um pastor luterano. E dessa vez ele não teria mais o tutor, então ele ficou bastante interessado, porque ele sabia que ele tinha feito uma escola que não era de renome e que Ali iria lhe dar o status que ele precisava para ganhar um bom dinheiro. Então ele aceitou de bom grado a sugestão do pai de ir para Ali, dessa vez sem o tutor, né? Então, dessa vez ele vai para Ali. Então, chegando em Ali, o primeiro semestre em Ali, né? Na aula inaugural, o reitor da universidade, recepcionando os alunos, fala da importância da dedicação e os estudos, que eles deveriam se dedicar para que fossem bons pastores e, com isso, uma boa congregação pudesse contratá-los. Aqueles que não estudassem e não tivessem boas notas, e tivessem bom conceito, dificilmente conseguiriam uma boa congregação e iria parar numa igreja pequena e tendo um salário ínfimo. E isso preocupou muito o jovem Jorge. O fato dele não ter um bom salário. Então, ele, visando o dinheiro, ele colocou a sua meta, disse, não, eu vou me dedicar porque eu quero ter um bom salário. Não porque eu quero ser um bom manejador da palavra de Deus, mas porque eu preciso ter um bom salário. Então, ele manteve a sua meta no primeiro semestre, as 2 primeiras semanas. Passadas as 2 primeiras semanas, um colega de turma disse, rapaz, nós merecemos, o seminarista também merece relaxar, vamos tomar uma cerveja. E ele parou e estava estudando e falou, o que há de mal nisso? E foi com esse colega, e aí rapidamente ele voltou à conduta anterior. Mas, como era muito inteligente, ele se tornou o cara da universidade. Ele era o cara, todo mundo queria andar com um seminarista genial, que era muito inteligente e que era capaz de tomar 10 litros de cerveja em uma noite. E contava histórias mirabolantes de quando foi preso, de como enganou as pessoas, e todos riam e ao seu redor. E ele levou essa vida entre estudo e farra durante o primeiro semestre. Ao final do primeiro semestre, para coroar o primeiro semestre, ele disse, o que vamos fazer em casa? Não tem o que a gente vê nas nossas casas. Vamos viajar, vamos para a Suíça, vamos viajar pela Europa. E os colegas, não, mas Jorge, nessa época, eles tinham 19 anos, né? E ele falou, mas nós somos de menor, para sair do país, nós precisamos ter passaportes, e nossos pais não assinariam os documentos. Aí ele falou, eu não acredito que você está falando isso. Você tem algum papel que seu pai assinou? Aí o colega dele, sim, tem 2 ou 3. Pois é, você não é capaz de treinar e assinar da mesma forma que ele, não? Ele falou, o colega dele, constrangido, falou assim, sou. Então, ele, junto com os amigos, fizeram isso, falsificaram as documentações e conseguiram os passaportes. Mas ainda faltava o dinheiro. E eu avisei, sim, mas e o dinheiro? Como é que a gente vai fazer para pagar nossa estadia? Ele falou, é muito simples. O que a gente vai fazer com os nossos livros durante as férias? Não tem o que a gente fazer com os livros durante as férias de verão. A gente vai penhorar os nossos livros. E quando retornar às aulas, a gente pega o dinheiro que nossos pais vão mandar e resgatamos os livros. E assim nós teremos dinheiro para a viagem. Então eles foram com todo o plano armado,
viajaram e conheceram vários lugares e países, os 4 amigos, de coach, eles chamavam de coach na bibliografia, mas é um charrete, né? Viajavam em alto estilo, conhecendo os lugares e farreando, e jogando cartas, bebendo, rindo, dançando. Bom, fim da viagem, retornaram à universidade. E aí, realmente, começa a mudar a vida do jovem Jorge. Ele, voltando, já agora no segundo semestre, à universidade, ele recebeu o convite de uma garota, Beth, para participar de uma reunião de orações. E ele aceitou o convite e foi para a reunião de orações, deixa eu ver se passa aqui, na casa do senhor Wagner, ou Herr Wagner, já que eles falavam alemão. Então, o senhor Wagner recebeu muito solicitamente e pediu para que entrasse, e ele entrou, e na reunião as pessoas leram a Bíblia e oraram e cantaram. Mas o relato do Jorge, para a amiga dele, ele falou: nunca me senti tão feliz, nem em todas as minhas noites de farra, nem em todas as noites de bebedice, de histórias, eu me senti tão feliz quanto aqui hoje. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero orar como essas pessoas oram, de joelho e acreditando que Deus vai atendê-los. Eu quero, na hora de louvar e que a sinceridade também saia da minha boca. E não essa coisa falsa que ele vivia até então. Então, nesse momento aí, nessa reunião de oração, ele foi realmente tocado por Deus. Embora ele já escutasse a palavra de Deus há longo tempo, frequentasse a igreja, fosse aluno do seminário, ele conhecia Deus de ouvir falar. E nessa reunião de oração, na casa do senhor Wagner, ele realmente tomou a decisão de se converter. E ele passou a frequentar as reuniões 3 vezes por semana na casa do senhor Wagner. E cada dia mais as coisas iam melhorando em sua vida. Então, diante do novo cenário, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Está na hora de dar uma paradinha, né? Ninguém falou, eu vou seguir. Então, ele... Pode falar. Sem dúvidas. Beleza. Então, agora ele, um novo homem cristão, convertido, realmente, voltou ao seminário e passou a se dedicar, deixou a sua vida desviada, né, de lado, passou a se dedicar realmente aos estudos e à leitura da palavra. E nesse período ele sentiu no seu coração um chamado para que ele fosse missionário, para que ele apresentasse aquele Jesus às pessoas, porque as pessoas não conheciam a Jesus. E ele sentia que ele deveria apresentar esse Jesus verdadeiro para as pessoas, aquele que ele conheceu já com 20 anos. Então ele sentiu no coração que esse era o desejo dele, de ser missionário e não pastor local numa igreja sendo bem pago. Não era isso que Deus queria dele. Deus queria que ele apresentasse o seu filho para todo mundo, e não ter uma vida tranquila numa igreja com um número limitado de membros, mas ele teria que alcançar multidões. E, terminado o semestre, ele voltou à casa do pai, e foi contar ao pai o seu desejo. E na viagem ele acreditava que o pai ficaria muito feliz, porque ele tinha largado a vida de bebidas, de música, de trapaças, enganos, e para ele, no plano dele, ele teria que mudar o seu curso universitário. Ele tinha começado um curso para estudar divindade, mas ele queria mudar agora para a escola de missões da Universidade de Ávila. Ele não queria mais estudar divindade, ele queria estudar missões. E quando ele conta isso ao pai dele, o pai dele, não concordando com ele, perguntou a ele qual o 5º mandamento.
Ele falou assim, ele já entendeu, assim, respeitar, honrar pai e mãe. E o pai dele, com uma visão muito secular, falou assim, e é assim que você quer me honrar? É assim? É dessa forma? Todos vão olhar para mim e vão me chamar e vão dizer, olha o filho do Johan, ele gastou fortunas de dinheiro com ele para que ele se tornasse pastor e agora ele quer ser um missionário. E não vai ter nem sequer o salário certo. É assim que você quer me honrar, que todos olhem para mim, zombem de mim. E ele tentava convencer o pai, e o pai dizia, é assim que você honra, você lembra do que você fez quando sua mãe morreu, onde você estava? E o pai ficava jogando essas coisas diante dele, mas o Jorge estava decidido e falou com o pai e tentava explicar, e todos os dias, foram vários dias das férias, né, com o pai, e tentava explicar, mas o pai não concordava, e o pai ficou em silêncio durante uma das conversas, durante um bom tempo, e por final ele caiu em choro, em prantos, e só pediu para que o Jorge saísse da sala. Saia daqui, desapareça da minha vista. E o Jorge saiu, e passado alguns dias, próximo ao retorno dele para a universidade, o Jorge tinha orado e tinha tomado uma decisão. E ele foi comunicar sua decisão ao pai. A decisão do Jorge era, sei que o senhor não vai concordar com a minha decisão de ser missionário, e não vai assinar os papéis. E dessa vez ele não iria falsificar documentos. Não cabia mais ao novo homem. Então, como o senhor não vai me autorizar a ser missionário, ir para a escola de missões, eu vou retornar a Ali para estudar teologia, mas não vou aceitar mais nem um centavo seu a partir de hoje. Não dependerei mais de você. E se esta é a vontade de Deus, isso não vai impedir que a vontade dele seja feita, né? Então, dito isso, o pai dele olhou para ele, o pai estava no escritório e disse, então assim seja, do jeito que você está falando. E o Jorge voltou para a universidade, e na charrete, ele ia pensando e batendo os dedos na charrete, batendo os dedos e pensando, preciso de dinheiro. Mas dessa vez, ele não tinha mais o ímpeto de planejar situações mirabolantes para enganar as pessoas e conquistar o dinheiro. E ele, chegando à universidade, ele foi o caminho todo tenso e ansioso pela situação que estava colocada diante da vida dele. Então, ele, não tendo o que fazer, ele parou e decidiu orar. E foi uma oração bem simples, direta a Deus. Querido Deus, tu conheces a situação em que me encontro e sabes do que preciso. Peço que faça uma provisão para mim. Amém. Então, terminada essa oração, ele já no quarto dele, aproximadamente em torno de 1 hora depois de ele ter feito essa oração, ele no quarto da universidade, bateu a porta um dos professores, um dos diretores da universidade, e com ele estavam 4 professores, um professor americano, que vinha de uma comitiva, com uma comitiva de 4. E o diretor da universidade, falando inglês, Jorge percebeu que eles não eram alemães, não eram de lá, e rapidamente começou a pensar, eu acho que o professor vai querer que eu conduza eles no campus e apresente, mas isso é tudo que eu não preciso agora, eu preciso arrumar um emprego. Se eu me ocupar conduzindo esses professores no campo, eu não vou ter tempo para trabalhar e ganhar dinheiro. Mas ele, embora com essa ansiedade, o diretor apresentou o professor americano, e o professor disse, tem uma proposta para você. O Jorge era muito inteligente, então nessa época ele já falava o alemão, a língua materna, o francês e o inglês, já estudava latim,
e também tinha iniciado a estudar o hebraico. Ele realmente era um cara assim que a gente fala, como a gente chama, fora da média, né? Então o professor disse, nós temos uma proposta para você. E ele falou, não sei, senhor. E o professor percebeu e falou, de forma alguma eu quero que você pense que queremos que você trabalhe de graça. E aí o Jorge já começou a olhar com outros olhos e sorrindo, e aí o professor explicou a situação de que ele estava com mais 3 professores na comitiva e de que ele precisava de alguém para tutoriá-los na universidade e de que também lhes desse aula de alemão. E colocou, diga o seu preço e pagaremos o dobro do que você pedir. E o Jorge colocou o preço, falou o preço justo do que seria o serviço de um tradutor, e o professor americano falou, então ótimo, assim será. E há mais um detalhe, nós não vamos pagar por uma aula, mas cada um de nós te pagará o dobro de cada aula. Então, o Jorge iria receber 8 vezes a hora normal, porque daria a mesma aula de alemão para os 4 simultaneamente, e cada um dos 4 pagaria 2 vezes o valor da aula. E o Jorge falou, não, senhor, mas isso é muito. Ele falou, não se preocupe, o dinheiro existe e é para isso. Nós estamos felizes em poder fazer dessa forma. É assim que nós estamos sendo guiados. E o Jorge, então, ok, então ótimo. Mas a provisão de Deus ainda não parou por aí. Após o Jorge ter acertado os valores e a forma como ia trabalhar com os professores americanos, o diretor da universidade voltou-se a ele e disse, Jorge, você sabe, você conhece o orfanato Frank, aqui em frente à universidade? Ele fez, sim, já vi, já passei em frente a ele. Ele falou, pois é, no orfanato eles têm um quarto que eles não cobram pela hospedagem para os alunos que nós indicamos, durante 2 meses. Você teria interesse nesse quarto? E o Jorge lembrou de como eles caçoavam, né, dos outros colegas pobres que precisavam desse suporte, de que ser acolhido pelo orfanato e morar num lugar de graça, porque não tinha dinheiro para pagar. Então, ele e os colegas dele, mais abastados, eles zombavam desses alunos do seminário que eram mais carentes. Mas o Jorge, já com o coração humilde, né, disse, certamente, eu gostaria, sim, de ter esse benefício. O seminário Frank, ele foi criado por um ex-professor da Universidade de Halle. Então, o Jorge continuou seu curso, né? Em 2025, ele tinha 20 anos, ele já estava pulando para os 21. E ele foi passar os 2 meses no orfanato, seminário no orfanato August Frank. E nesse orfanato ele ficou conhecendo, embora ele passasse na frente, ele não sabia da história. Então ele passou a conhecer mais da história do orfanato. E ficou sabendo de como o orfanato era mantido, apenas por doações. E quando o seu fundador, August Frank, faleceu, ele deixou em testamento que sempre 1/4 do orfanato deveria ser destinado a um aluno merecedor do curso de Halle, em gratidão pela escola onde ele tinha estudado. Então, sempre tinha um dos quartos que era ocupado por um aluno carente e merecedor daquele suporte. Findando o curso, isso foi em 2026, logo quando ele retornou, né, da conversa com o pai dele, ele passou esse tempo no seminário e continuou estudando e se dedicando muito, e com o coração transformado, se dedicando muito para estudar. Então, ele recebeu um convite, um dos colegas dele do seminário havia acertado com uma igreja numa região rural para que ele fosse pregar no domingo nessa igreja. E o Jorge queria fazer o seu melhor, queria apresentar o seu melhor. Então, ele preparou um sermão com muito esmero e detalhando todas as palavras que ele ia falar. E ele, para não ler o seu sermão, ele memorizou o sermão.
Então, memorizou todo o sermão e foi para a cidadezinha, para a área rural lá. Chegando lá, encontrou a igreja, e o pastor o recebeu e o direcionou ao púlpito, apresentou às pessoas. E o Jorge, subindo ao púlpito, ele apresentou todo o seu sermão, memorizado e perfeito, e com muitas referências teológicas. Contudo, o seu público era um público de lavradores, pessoas que, em sua maioria, não sabiam nem ler, pessoas de pouca instrução. E terminado o seu sermão pela manhã, o Jorge foi saindo e as pessoas o agradeciam, mas ele via no semblante das pessoas de que eles não tinham entendido o que ele tinha falado. E ele foi almoçar com o pastor local, na casa do pastor, mas ele estava incomodado, porque o que ele falara naquele dia não servia para a edificação daquelas pessoas. E ele, incomodado com aquilo ali, ele começou a orar ainda para si, com o Senhor, dizendo: eu não posso repetir o mesmo erro à noite, à tarde. À tarde ele pregaria novamente, e o plano dele era repetir o mesmo sermão. E ele não queria mais fazer aquilo. Então, terminado o almoço, ele perguntou ao pastor se havia um local onde ele poderia orar em separado. E o pastor disse: eu ia te chamar para a gente fazer uma caminhada aqui na fazenda, mas se você quer orar, então você pode ficar aqui, nesse escritório aqui, e você fica à vontade. Então ele orou, pedindo a Deus uma palavra que fosse útil para aquelas pessoas, e não aquele sermão rebuscado que ele tinha preparado, que não atenderia à necessidade daquela comunidade. Então, em resposta à oração, ele escolheu ele veio a passagem lá de Mateus, quando Jesus fala das bem-aventuranças e bem-aventurados humildes de coração. Então, no seu sermão da tarde, ele pregou sobre esta bem-aventurança. E diferente do que tinha acontecido pela manhã, as pessoas na igreja tinham realmente absorvido. E os comentários eram diferentes. Agora os comentários: agora nós ouvimos uma palavra que nos é útil. Isso sim nos edificou. Porque uma das pessoas pela manhã tinha dito: foi muito bom o seu sermão, mas eu não entendi nada que você falou. Bom, então essa foi uma lição que ele teve naquele dia, e desse dia em diante ele decidiu pregar sempre, ele passou a pregar sempre a palavra simples, apresentando Jesus da forma mais simples, de acordo com os ouvintes dele, para que as pessoas o entendessem. Essa era a preocupação agora. Todo o conceito teológico que ele tinha estudado era importante para ele mesmo se preparar, mas na hora dele apresentar às pessoas, teria que ser traduzido e simplificado para que todos entendessem. Então, terminado o curso, ele já estava no fim do curso dele, o Jorge foi apresentado às missões pelo professor americano, né, pela comitiva americana que estava lá, e eles falaram das missões. Tiveram duas. Uma primeira que ele chegou a mandar toda a documentação, e na sequência foi apresentado um outro projeto que era esse treinamento para a evangelização dos judeus. Mas ele já havia enviado toda a papelada para o outro projeto de missões, que era na Pérsia, né? E ele foi falar com o professor americano que estava sendo representante dessas missões lá, e dizendo que tinha interesse de ir para essa outra escola de missões, que era para a evangelização dos judeus. E ele já vinha estudando o hebraico, né? Ele não sabia por quê, mas essa vontade que ele tinha de estudar o hebraico, mas parecia que isso era uma confirmação da vontade de Deus. E o professor americano falou assim: ore e descanse no Senhor. Se for da vontade dele,
tudo se encaminhará. Então, ele ficou em oração e dias depois ele recebeu uma carta da primeira missão, que era para ir à Pérsia, dizendo que, infelizmente, ele não poderia ser convocado para missões, porque a Pérsia estava em guerra e não seria apropriado enviar missionários naquele momento, pelo estado em que se encontrava o país. Então ele viu aquilo como uma confirmação de Deus de que ele deveria ir para a escola de treinamento para a evangelização dos judeus. E ele, feliz nisso aí, com essa possibilidade, ficou radiante. Mas aí havia um problema. O exército da Prússia, naquela época, 1829, era conhecido pela sua eficácia. E a Prússia foi o primeiro país a estabelecer, o primeiro país europeu a estabelecer o serviço militar obrigatório, que era de 3 anos, o serviço militar obrigatório. E ele não tinha servido ainda. E ele teria um benefício. Pelo fato de ser universitário, ele só precisaria ter um curso universitário, ele só precisaria servir 1 ano. Mas isso era totalmente fora do plano do George. Então, ele se apresentou no serviço militar e falou que não tinha interesse, mas o serviço militar não é assim, você tem que servir. Mas aí ele foi acometido de uma doença grave, uma hemorragia, que ela se repete outras vezes na vida dele, mas a primeira que apresentou foi essa. E ele foi internado e passou vários dias, foi dormir bem, acordou molhado de suor, e quando foi ser examinado, o médico disse que ele estava com hemorragia no estômago, e foi levado para o hospital e passou 5 dias muito mal, desacordado, e quando ele acordou, o médico falou assim: você só tem que orar agora, não tem mais nada que nós possamos fazer. Então, ele orou e aguardou, e ele ficou bom. Na sequência, ele foi examinado pelos médicos do Exército, e o médico falou assim: muito triste a notícia que eu vou te dar. Para um jovem saudável, é uma tristeza não poder servir ao Exército da Prússia, mas, infelizmente, você não serve para o Exército. Então, era tudo que ele queria ouvir, que ele estava dispensado do Exército. Então, ele, diante da dispensa do Exército, ele embarcou no navio e foi para Londres. Esse slide aqui era do orfanato de August Frank, que ficou fora aqui, né? Ele foi para Londres. Chegando em Londres, ele iniciou o treinamento na escola para evangelização dos judeus. E durante o seu treinamento, ele estava bem motivado, se preparando para evangelizar os judeus, mas ele, mais uma vez, teve uma recaída com a doença dele. Essa foi a segunda vez que ele foi acometido da mesma doença, e o médico inglês que o atendeu falou: você precisa ir para um local. Ele estava em Londres, uma cidade já esfumaçada, né, como eles falam assim, muito carvão, foi o início das máquinas a vapores, eram cidades esfumaçadas, e o médico falou para ele: você precisa ir para um lugar com ar puro, se você quiser se recuperar. Então ele foi para Teignmouth, acho que é essa a pronúncia, Teignmouth. Era um lugarejo de Denver. E em Teignmouth ele conheceu o Henry Craig. O Henry Craig o recebeu e ele acompanhava, e através do Henry Craig ele conheceu as histórias de Anthony Grove, que foi um dentista bem sucedido, que abandonou sua carreira de dentista para se tornar missionário. E abrindo mão de dinheiro, e nessa carreira missionária, e as histórias que ele ia ouvindo foram motivando o George a sua vontade de realmente se tornar um missionário. E ele conheceu que também a história dos irmãos de Plymouth.
Era um grupo de pessoas de várias denominações que se reuniam e no intuito de pregar a palavra e viver pela fé. Então, o Anthony Groves, junto com o Henry Craig e posteriormente também o George Miller, eles faziam parte dessa comunhão dos irmãos de Plymouth, que tem até hoje. A gente tem esse movimento dos irmãos até hoje no Brasil. Às vezes ela é mais presente no Rio, chegou primeiro no Rio, depois São Paulo, Minas Gerais. Na internet tem algumas coisas sobre eles. E eles rejeitam uma terminologia específica para eles, mas são chamados às vezes de Assembleia dos Irmãos, ou Igreja dos Irmãos, Congregação dos Irmãos. Enfim, eles estão presentes até hoje, ainda existe essa reunião de cristãos interdenominacional. Então, o Henry Craig cuidava dos filhos do Anthony Grove. O Anthony Grove foi para missões com a esposa, e o Henry Craig, ele era o tutor dos filhos desse casal. Então, voltando ao George Miller, ele, andando na cidade, quando ele voltou à cidade de Londres, já recuperado da sua doença, ele, caminhando pela cidade, ele viu uma multidão de pessoas, de judeus, e ele foi falar com aqueles judeus que estavam ali, foi pregar para os judeus. E quando ele estava pregando aos judeus, evangelizando, distribuindo panfletos e falando sobre a graça, sobre a vida de Jesus, outras pessoas que não judeus, os ingleses, se ajuntaram também para ouvir o que George Miller falava. E nesse momento o George falou assim: não faz sentido. Existem muitas pessoas aqui que precisam ouvir de Jesus. Eu não preciso sair para evangelizar em outro lugar se muitos irmãos meus estão aqui precisando ouvir de Jesus. Então ele volta para a escola de missões e coloca para os seus diretores o seu sentimento de que ele não queria mais viajar para pregar aos judeus, porque ele entendia que a vontade de Deus é que ele pregasse aos ingleses que ali estavam. Ele não precisava ir para outra cidade, outros países. E ele apresentou aos irmãos, colocou uma carta formal aos diretores, e os diretores entenderam o posicionamento do George, lamentaram pela desistência dele, pelo fato dele ser um cara extremamente habilidoso no conhecimento, ele era muito inteligente. Então, os irmãos diretores ficaram tristes, mas entenderam o direcionamento de Deus para o George e o liberaram daquele compromisso. Então, o George voltou para Teichmouth, a convite do Craig. Chegando lá, ele conheceu uma senhorita, a Mary Groves, que era muito fervorosa e gostava de falar das escrituras e entendia de outras línguas, e na biografia está dizendo assim, que entendia muito mais que ele de astronomia. Ela era muito inteligente. Ele tinha 25 anos nessa época, e a Mary Groves tinha 33. E o George começou a se interessar pela Mary Groves, não porque ela era bonita, pelo contrário, ele disse que nunca viu um nariz tão grande na vida dele, nem de homem nem de mulher. Mas ele começou a se interessar por ela e se apaixonou por ela. E então eles, rapidamente, após esse período aí de se conhecer, eles se casaram. E o George pregava de forma itinerária nas várias igrejas no derredor de Teichmouth, no condado de Denver. Ele pregava em várias igrejas e não era pastor fixo de nenhuma. Então, a capela Ebenezer de Teichmouth pediu para que ele fosse o pastor deles.
Era uma comunidade pequena, com apenas 12 membros, mas o George ainda tinha em seu coração que ele deveria atender a missões. Então, ele colocou as suas condições para aqueles irmãos da Capela Ebenezer, de que ele ficaria como pastor deles enquanto Deus não o chamasse para outro local. E no momento em que Deus o chamasse para outro local, ele iria atender ao chamado de Deus. E os irmãos da igreja concordaram com isso. Alguns saíram da igreja, 5 saíram da igreja logo quando ele assumiu a função de pastor, mas rapidamente outros 5 se converteram, outros 5 novos convertidos passaram a frequentar a igreja. E o Jorge recebia um salário anual de, salvo engano aqui, 40 libras, 45 libras, para ser pastor dessa igreja. E como é que funcionava? Era uma coisa que era comum de todas as igrejas naquela época. O salário do pastor era pago pelo aluguel dos bancos. Foi uma coisa nova para mim, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Como é que funcionava? As pessoas alugavam as cadeiras, os bancos eram numerados, né? Então, as famílias alugavam aquele banco. Então, era o banco da família A, o banco da família B, da família C. E esses bancos tinham valores diferentes. Os melhores locais do banco, os bancos nos melhores locais custavam mais caro. E os bancos mais baratos ficavam mais distantes do público. E as pessoas alugavam esses bancos. E daí vinha o salário dos pastores, do aluguel dos bancos. E esta situação do aluguel dos bancos incomodou ao Jorge. Nesse meio tempo, o Jorge já havia se casado com a Mary Groves, e a Mary Groves estava grávida. Tem outras histórias também, pessoal. Depois a gente pode conversar mais. Mas Mary Groves estava grávida já, e o Jorge, pastor dessa Capela Ebenezer. E o Jorge estava incomodado com essa situação do aluguel dos bancos. Ele falou, isso não está certo. Nós não podemos fazer distinção de pessoas. Olha o que diz Tiago. E aí ele citou Tiago, o livro de Tiago, né, dizem que nós não devemos fazer distinção entre ricos e pobres. E a Mary perguntou a ele, sim, Jorge, mas o que você quer que nós façamos? Ele falou, eu sinto de Deus que nós não devemos mais cobrar isso. Ele, mas como assim? É o nosso único sustento. De onde nós vamos receber se você não receber do aluguel dos bancos? E ele conversou com ela e falou assim, você confia que esta é a vontade de Deus? E ela falou sim. Aí ela falou, então tá bom, faça conforme você está pensando. Então ela já, de bom grado, foi com o Jorge na igreja e ajudou o Jorge a fixar essa caixa uma caixa no fundo da igreja. E com os dizeres em cima, doe aqui o que você desejar. E feito isso, o Jorge se sentiu muito aliviado. Algumas pessoas continuaram a depositar o mesmo valor que pagavam pelos bancos, outras não depositaram, não depositavam mais dinheiro, mas o Senhor começou a mover os recursos de outra forma. O Jorge, quando ia pregar, era comum as igrejas lhe fazerem ofertas ao fim da pregação, e ele não queria receber. Falou, não, eu não prego por dinheiro, eu não quero que achem que eu prego por dinheiro. Então as igrejas encontravam formas criativas, esse é o termo que usavam na biografia, para mostrar a sua gratidão a Jorge. Então mandavam presentes para a casa dele, e às vezes colocavam dinheiro dentro da bolsa da Mary, sem que ela percebesse, e de várias maneiras as igrejas começavam a mandar o suprimento para Jorge. E Jorge seguiu firme nessa sua posição. E a igreja foi crescendo. Então, o Jorge já estabelecido com a igreja, já nessa época já tinha nascido o primeiro filho de Jorge, né? Quando ele tomou essa decisão
Daí também a angústia de Mary, né, ela grávida e com um filho para nascer, o Jorge decide que ele não teria mais o salário fixo da igreja, né? Então ela ficou muito angustiada, mas isso foi crescendo a fé dos dois. Isso foi aumentando a segurança do Senhor, né? Então, em 32, o Henry Craig estava em Bristol, no outro trabalho, e lá ele conheceu a Capela Bethesda e a Capela Gideão. E os membros dessas capelas, conhecendo o relato sobre George através do Henry, pediu para que o Henry convidasse o Jorge para ir para lá. E o Henry passou a comunicar para o Jorge a situação. E o Jorge viu aquilo com bons olhos, porque disse, agora Bristol é uma cidade grande, existem muitas pessoas e muitas pessoas que precisam ouvir de Cristo. Taymount é uma cidade muito pequena, não tem muitas pessoas aqui para ouvir a palavra. Bristol será diferente. Acredito que isso é a vontade de Deus. Então ele se colocou em oração e ainda não tinha falado com a sua esposa, né? E depois que ele teve certeza, falou com a esposa e colocou para ela desse desejo e dessa motivação em seu coração de ir para Bristol. E ela, mais uma vez, ficou angustiada e disse, mas Jorge, agora que está tudo se organizando na nossa vida, está tudo certinho, você quer ir para Bristol? Bristol é uma cidade grande, fumacenta, né, pelo carro da queima do carvão. A situação de higiene não é como é hoje, né? A água que chegava às casas era uma água que já chegava contaminada e a coleta de esgoto também não funcionava bem. Então era uma situação bem diferente, uma cidade grande naquela época, né? Lá em 1832, não é como hoje. Então é uma cidade poluída e um ambiente insalubre. Mas ainda assim o George sentia que aquilo era a vontade de Deus e a sua esposa, Mary, confiou mais uma vez de que existia realmente um direcionamento de Deus e os dois se dirigiram para Bristol. Antes de se dirigir a Bristol, o George colocou as suas regras junto com Henry Craig, para as duas comunidades, né, a Capela Bethesda e a Gideão, de que não haveria um pastor oficial da igreja e o subpastor, de que os dois seriam pastores da igreja, de que não haveria o primeiro e o segundo, não haveria hierarquia. A outra condição também é de que não poderia haver o aluguel dos bancos e que todos que chegassem à igreja poderiam se assentar em qualquer dos lugares da igreja, e levando já aquela filosofia que ele tinha implantado na igreja de Taymount, na Capela Bethesda. Dá uma paradinha. Alguém tem alguma pergunta? Vou seguir. Então, os trabalhos, o Taymount, em 1934, ele sentiu o direcionamento para criar um instituto. Nesse momento, ele teve uma terceira recaída do problema dele de saúde, e os médicos pediram para que ele se afastasse de Bristol para se recuperar, fosse para um ambiente mais saudável. E nesse período em que ele voltou lá a Taymount, ele passou mais tempo orando e se dedicando à leitura da palavra, e ele sentiu no coração de que deveria fazer algo para difundir a palavra de Deus. Então ele pensou e estruturou o Instituto para o Conhecimento Bíblico Nacional e no exterior, que os objetivos contemplavam, né? Promover escolas bíblicas para as crianças e adultos, a distribuição de Bíblias, apoio e sustento missionário, distribuição de livros e folhetos, e oferecer ajuda no campo social, educacional e espiritual a crianças órfãs. Então, ele voltando do seu repouso,
recuperar sua saúde, ele apresentou todo esse projeto às duas capelas e passou horas explicando como seria aquele funcionamento. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim, se você fosse inglês, lembrando ele era alemão, né? Ou prussiano. Se você fosse inglês, Jorge, você saberia que as coisas não funcionam assim aqui. Porque tinha todo esse objetivo, mas ele mantinha o pressuposto de que eles não deveriam fazer campanha de arrecadação de dinheiro, de que eles deveriam orar e pedir tudo a Deus, e que o mover de Deus com as pessoas iria fazer com que tudo fosse suprido. Então, 2 semanas se passaram após a apresentação do projeto para os irmãos das duas capelas. E nada acontecia. Nenhuma só doação, nenhum só mover dos irmãos se apresentava. E o Jorge começou próximo do jantar, e nessa época Mary já estava grávida do segundo filho. Ele angustiado e pensava assim, isso será que eu me enganei? Será que esta não era a vontade de Deus? Porque 2 semanas e nada acontece. E ele, angustiado com essa situação, foi até o seu quarto e orou a Deus, pedindo para que, se aquele projeto fosse da vontade de Deus, e parênteses, pessoal, o Jorge sempre fazia pedidos a Deus de comprovação com coisas bem objetivas, para que ele não ficasse com dúvida de que era a resposta de Deus. Então, o Jorge pediu a Deus o seguinte: Senhor, se esta é a tua vontade, se esta é uma obra para engrandecer o teu nome, então que me seja entregue 20 libras para compra de Bíblias e doação aos pobres. Então, feita essa oração, Jorge voltou para a sala do jantar e foi jantar. E ele jantando, a campainha tocou e uma irmã da igreja, quando ele abriu a porta, eu não sei o que o senhor precisa, mas eu estou incomodado e preciso te entregar esse envelope. E ele viu o envelope e pelo formato ele viu que tinha dinheiro dentro do envelope. E a irmã já foi entregando e foi voltando, e ele falou: calma, posso te fazer uma pergunta? Aí ela fez: sim, pode fazer. Ele falou: o que é que você quer que eu faça com esse dinheiro com esse envelope que você me entregou? Ela disse: você pode fazer o que quiser. Mas ele, não sentindo firmeza na palavra dela, ele insistiu: mas há algo especial que você deseja que eu faça com isso que você me entregou? Ela: bem, se você não tiver nada mais importante para fazer com essa oferta, eu gostaria que você comprasse Bíblia e doasse aos pobres. E o Jorge agradeceu, muito obrigado, e radiante entrou em casa, e Mary olhou para ele, Mary, e ela falou: o que foi, você está tão feliz? Ele falou assim: a resposta da minha oração, e se eu estiver correto, aqui dentro desse envelope tem 20 libras. E ele abriu o envelope e tinham 4 cédulas de 5 libras. E os dois ficaram radiantes e viram as coisas mudarem. E ele, depois de ver as 20 libras, disse assim: agora as portas dos céus vão se abrir. E 6 meses após a primeira doação, essas 20 libras, o Jorge estava auxiliando em 120 crianças na escola dominical, 200 crianças e 400 adultos na escola diurna. Essa escola era para ensinar ensino regular, pessoal. Já tinham distribuído 20 Bíblias, 1000 Bíblias haviam sido distribuídas, e 57 libras enviadas a missionários no exterior. Eu fiz um trabalho de converter isso para dinheiro nosso, porque assim, teve inflação, né, tanto da libra quanto em reais. Então eu converti para as libras para hoje, né, a libra inglesa, a libra esterlina, e depois para reais. Isso seria equivalente a aproximadamente 33 mil reais hoje. Então, o dinheiro, as doações que ele recebia, ele fez tudo isso aqui, né? Todo esse atendimento, e mandou mais 33 mil reais para missões.
Então, montado o Instituto Bíblico, o George, passada essa etapa aí, o George recebeu uma carta junto com o Henry Craig. O Henry Craig, na verdade, recebeu uma carta de uma instituição de missões convidando-os para ir para missões. E o Jorge ficou muito animado, porque ele sentia no coração ainda de que o mover de Deus era para que ele fosse para missões. E ele foi contar à esposa, e todo animado, nós vamos para missões, e a esposa, mais uma vez, angustiada: Jorge, que é isso, vai para missões, já tá tudo certo aqui. Ele falou: não, mas é o mover de Deus. E ele se colocava em oração e foi fazer uma visita pastoral. E no caminho da visita pastoral, uma criança, uma menina, detalhe, pessoal, que nesse período aí, é tanta coisa, eu esqueci, perdão. Nesse período, a Inglaterra, a Europa, né, tinha passado por um surto de cólera, né, uma epidemia de cólera. Então, muitas pessoas tinham morrido. Muitas pessoas tinham morrido. Inclusive, a epidemia aconteceu exatamente quando eles se mudaram, o pico da epidemia, quando eles se mudaram para Bristol, e com a Mary grávida, né? Então, eles passaram por essa epidemia. Então, existiam muitos órfãos nessa época. Então, voltando a esse ponto, o Jorge estava indo fazer uma visita pastoral, e no caminho, o Jorge foi abordado por uma menina. E a menina tocou nele: Senhor, pode me dar uma moedinha para que eu compre pão? E ele olhou para a menina e disse sim. Aí ela fez: o que você faz? Não, a minha mãe morreu e meu pai está trabalhando nos albergues. O governo tinha criado albergues onde as pessoas que não tinham dinheiro tinham que ficar nesse albergue, e eles tinham que trabalhar lá obrigatoriamente. Se você não tinha dinheiro para pagar aluguel e comprar comida, você tem que ir para o albergue. Mas o albergue não acolhia crianças muito pequenas, porque as crianças, a partir dos 7 anos, também tinham que trabalhar. E os pais também. E, às vezes, eram jornadas bem exaustivas desses albergues aí, de 14 a 16 horas. E essa menina abordou o Jorge e pediu dinheiro. O Jorge se abaixou, falou com ela, falou: eu sei falar meu nome. Ele falou: pois, eu sei soletrar meu nome. E ela soletrou o nome, Emily. E após ela soletrar o nome, o Jorge entregou o dinheiro a ela, e ele viu que a menina pegou o irmão, colocou nas costas e saiu caminhando. E aquilo ali o incomodou tremendamente. O Jorge passou a reconsiderar a questão da sua vida missionária mais uma vez. Como posso ir para missões com tantas pessoas precisando de ajuda aqui? Então, ele voltou para casa e contou à esposa, e na semana seguinte ele iniciou o café das manhãs com as crianças. E a Mary: como nós vamos fazer? Não, eu vou falar com o verdureiro, ele pode nos arranjar caixas de tomates, e as crianças podem sentar nessas caixas de tomates, e nós servimos um chá para elas, e depois apresentamos a palavra de Deus. E assim era feito todos os dias, por volta das 8h30, as crianças iam à casa do Jorge, tomar um chá, comer alguma coisa e escutar um pouco da palavra de Deus. E o número dessas crianças foi crescendo. O número dessas crianças foi crescendo cada vez mais, e alguns adultos também iam para esse chá e escutar a palavra de Deus. E aí veio a vontade no coração do Jorge de abrir o orfanato. Então, em 1935, ele sentiu esse chamado, e o primeiro orfanato ele abriu em 1836. E o orfanato, mais uma vez, funcionaria por doações espontâneas. E o Jorge orou, apresentou o projeto à igreja, e eles foram recebendo e sendo abençoados tremendamente, com recursos financeiros, e tudo ele anotava, desde 1 centavo, as colheres, que recebiam, se era de prata, de ferro, pratos, copos, ele tomava nota de tudo que recebia. E ele recebeu também ofertas em serviço espontâneo. Inclusive, uma das primeiras ofertas que eles receberam
foi do serviço e a doação dos móveis por um casal, que se disporam a trabalhar e doar os seus móveis para o orfanato. E tudo pronto para a inauguração do orfanato. Seria um orfanato para meninas com 7 anos, com meninas de 7 a 12 anos. E quando as meninas, no dia de inauguração do orfanato, as meninas, o Jorge foi todo feliz, mas não chegou nenhuma menina. E ele voltou triste para casa, porque existia tudo no orfanato, todos os móveis, existiam voluntários, existiam comida, existia tudo, mas não tinham crianças. Então o Jorge voltou triste para casa e se lamentou com a esposa o recebeu e falou: e aí, Jorge, me conta, como foi? E ele falou: não tinha menina. Não tinha. Como assim não tinha menina? Não tinha menina. Aí ele fez: eu acho que isso não era vontade de Deus. E a esposa: não, como assim não era vontade de Deus? Claro que era vontade de Deus, olha tudo que recebemos. Aí ela parou e falou assim: já sei, você não orou pelas meninas. E ele caiu em si e falou: de fato, eu achei que tinham tantas que não precisaria orar. E aí ele orou, e no outro dia ele foi confiante. No outro dia chegaram as primeiras crianças no orfanato, e ao fim do primeiro mês já eram 37 meninas, com uma fila de espera para mais 42 no orfanato. Então, no orfanato, eles eram acolhidos e tinham organização, disciplina, limpeza, era tudo muito organizado, né? E a demanda foi crescendo e alugou outras casas na rua Wilson. E precisou, já eram 3 casas, e eram muitas crianças, em torno de 300 crianças. E criança faz zoada, né? E eram pessoas trabalhando, e crianças, e os vizinhos começaram a se incomodar com toda aquela movimentação. E aí o Jorge evoluiu o seu projeto, né? Mantendo sempre o propósito da dependência de Deus, né? E suas necessidades, elas eram reveladas apenas para Deus. Ele nunca pedia dinheiro a ninguém que não fosse crente, ele só apresentava os projetos para os crentes da igreja. Ele retinha apenas o que era necessário, e o restante sempre aplicava para si, no caso, e o restante ele doava, e aplicava os recursos recebidos de acordo com o que fora destinado. Se era para comprar Bíblia, ele comprava Bíblia. Se era para comprar comida, ele comprava comida. E assim por diante. Nunca desviava o destino que o dinheiro foi entregue. Então ele mantinha uma vida em oração. Isso tudo aquele conflito. Então algumas frases dele, né? Não sei como virão os recursos, mas sei que Deus é todo-poderoso. Os corações de todos estão nas mãos dele, e quando Deus resolver influenciar suas orações, eles contribuirão. Então, algumas histórias de resposta de oração, né? Uma vez ele sem alimentos, ele orou a Deus, e o mover de Deus age de formas distintas, né? De acordo com a situação. Então, o entregador de leite quebrou uma roda lá do seu carro de leite, e o leite ia se perder, né? Então, ele quebrou aonde? Exatamente em frente ao orfanato. Então ele olhou o orfanato e falou: o leite vai se perder. Vocês querem esse leite? Eu falei: sim. E era uma resposta à oração, né? Outra noite, o Jorge, em seu orfanato, estava com uma visita, e após o jantar, com a visita, era um irmão também crente, e falou: você quer orar comigo? A gente não tem comida para amanhã. E eles se retiraram e oraram, e foram dormir. E o irmão ficou preocupado, né? E o Jorge: não, a gente pode dormir agora. Ele falou: mas já é tarde, Jorge, já é noite, é tarde, como é que a gente vai conseguir mantimento? Ele falou: não se preocupe, amanhã a gente terá a resposta. E na manhã seguinte, a mesa já estava posta, quando eles acordaram, com alimento para todos. O comerciante da cidade havia sentido o mover de Deus, e na madrugada ainda levou mantimentos para um mês para o orfanato. Levou mantimentos para um mês no orfanato.
Em outra situação, ele já na viagem, esse eu vou contar depois, acho que fica melhor. Então, essa era a sala de estudo e oração dele, as respostas de orações que vinham de muitos lugares, e alguns ensinamentos que o Jorge levava e ensinava aos outros, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E certa vez um jovem, em uma entrevista com ele, pediu para que o Jorge lhe desse dicas de como ele poderia melhorar a sua vida como cristão, para levar a palavra de Deus. E Jorge deu a seguinte orientação a ele: ao pensar em nova tarefa, pergunte: isto é agradável a Deus? É para a sua glória? Se não for para a glória de Deus, não será para o seu bem. Portanto, não se envolva com ela. Lembre-se disto. Quando tiver certeza de que algo é para a glória de Deus, comece em seu santo nome e vá até o fim. Faça-o em oração e com fé. E nunca desista. Não acate iniquidade em seu coração. Se acatar, o Senhor não o ouvirá. Então, nesse espírito de oração, todas as ações eram feitas, né? O Jorge mantinha um contato contínuo com a Bíblia, né? O dia em que não dou o suficiente tempo à leitura da Bíblia, considero perdido. Adotei como regra infalível não começar a trabalhar sem ter estado bom espaço de tempo com Deus. O vigor da vida espiritual está em proporção direta no lugar em que se dá a palavra de Deus em nossa existência e nossos pensamentos. Não me lembro em toda a minha vida de cristão, no período de 69 anos, de que eu jamais buscasse sinceramente e com paciência saber a vontade de Deus pelo ensinamento do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, e que não fosse guiado certo. Se me faltava, porém, sinceridade de coração e pureza perante Deus, ou se eu não olhava para Deus com paciência, ou se eu preferiria o conselho do próximo ao da palavra de Deus vivo, então errava gravemente. Então, diante dos conflitos com os irmãos, e nesse espírito de oração, o Jorge orou e apareceu para ele essa área em Ashlandale, que foi-lhe proposto para que ele comprasse. E ele vislumbrou o projeto de construir aí um grande orfanato nessa área de Ashlandale. Então, ele construiu a primeira casa para 300 órfãos, entre 47 e 49. Em 54, ele construiu a segunda casa para 400 órfãos. A terceira casa para 450 órfãos. A quarta casa para mais 450 órfãos. E, por fim, a quinta casa para 450 órfãos, totalizando uma capacidade de receber 2.500 crianças. Onde eu li, eu vi que ele chegou a atender simultaneamente, né, a acolher em torno de 1.700 crianças. Ele não vi que ele chegou a lotar, né, a lotação máxima, né. Deus doou com abundância, né. Então, algumas fotos de como funcionavam os orfanatos. Hoje, uma foto mais atualizada. Então, findo todo aquele trabalho do Jorge, iniciou-se outra etapa da vida dele. Uma etapa, agora sim, uma etapa missionária. A esposa dele havia morrido quando ele tinha 70 anos, a Mary, e ele casou-se novamente. E aos 71 anos, já com a sua segunda esposa, ele iniciou a sua vida de viagens evangelísticas. E viajou por todos os continentes, mais de 2.000 milhas, pregando na Escócia, Europa, Américas, Índia, Ásia, né? Então, depois desse período aí, ele ainda trabalhou 17 anos como um evangelista, até 92, ele morreu em 98, né? Então, alguns números para a gente fechar aqui. O Jorge construiu 5 prédios para acolher 2.500 órfãos, né? Sustentou 189 missionários em outros países com o seu instituto, né? Recebeu e aplicou
1.381, não, 1.381.171 libras, cerca de 113 milhões de libras atualizados, o equivalente a 838 milhões de reais hoje. Cerca de 10 mil órfãos passaram por seus orfanatos. Depois do quinto orfanato, ele percorreu o equivalente a 8 voltas no planeta, quando não havia aviões, né? Não fazia dívidas, ele sempre comprava tudo à vista. Ele dizia que dessa forma saberia exatamente o que Deus tinha colocado para eles. Então eles não faziam dívidas, só compravam após estar com dinheiro. Iniciou 117 escolas e educaram mais de 120 mil jovens órfãos. Distribuíram 285.407 Bíblias em diferentes idiomas, 1.400.000 Novos Testamentos, 244 mil outros textos religiosos. Pessoas que ele influenciou: Spurgeon, Moody e Hudson Taylor. Sua morte e funeral em Bristol, pai dos órfãos. Suas provações: teve uma adolescência tumultuada, passou pela morte da mãe, atritos com o pai, enfermidades, morte da primeira mulher, morte da segunda mulher, morte dos 3 filhos. O segundo filho, ele morreu ainda criança, com um ano e meio. Morte dos melhores amigos, luta diária pelo sustento. Toda essa história que eu contei, pessoal, assim, eu relatei assim, os fatos vitoriosos, mas em vários momentos ele teve provações e ele aguardava do Senhor, sem que o Senhor falhasse nenhuma vez, mas várias vezes a resposta vinha no último minuto, né? Então, aplicações para a gente é uma vida de oração, uma dependência de Deus, leitura e meditação nas Escrituras, garra e perseverança, importância das ofertas. Deus usa pessoas humildes. Essa é uma palavra que tem na última página de um dos livros que eu li, e que é interessante, assim, a história dele é contada por muitas pessoas e sempre tem uma variação, assim, entre os textos, mas, enfim, acho que envolve também um pouco da tradução, né? Bom, essa é a tradução que eu li em português, está assim: houve um dia em que morri. Morri para George Miller, para seus gostos e predileções, suas opiniões, suas preferências, suas vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou censura até mesmo de meus irmãos e amigos. E desde então tenho me dedicado somente a ser aprovado por Deus. Então era isso. Deixa eu voltar aqui para... Queria agradecer ao Júnior aí, mas ele não estava no começo. O Júnior que me ajudou com esse monte de foto aí. Aí eu saí atualizando e incrementando os números também. Atualizando para reais, que a nossa inflação não deixa os números nunca atualizados. O Júnior que tirou umas fotos dele, não foi, Júnior? Kécio, obrigado, cara. Foi bastante detalhado, bastante história. Eu vi que você deu uma corrida aí para o tempo encaixar, mas foi bem legal, cara. Deu para pegar uma coisa boa e esses números no final são impressionantes. Tudo isso que foi feito aí. Eu espero que isso nos provoque, tá, positivamente. Exato, assim, os números realmente são impressionantes, mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção, e não só com a história dele, né, mas a história de todos os missionários, que era a dedicação ao estudo da palavra, né? Essa é uma coisa que chama muita atenção. Nada pode ser feito se o Senhor não estiver à frente, né? E tem uma das falas do George Miller nesse sentido, né, de que muito mais faz o cristão depois de uma hora de oração. Ele dizia que
5 horas sem oração era muito menos proveitosa do que 4 horas após 1 hora de oração. Então, o estudo da palavra, junto com a oração e a meditação, é que fazem a diferença, né? E o buscar a vontade do Senhor, né? Então, a gente faz os nossos planos, mas é importante a gente buscar a confirmação na palavra dele, né? E ele vai dando dicas, assim, ele é uma pessoa humana, que eu falo assim, igual a gente, ele era bem humano no sentido de que, assim, como é que você... Tem um livrinho, é bem pequenininho, pessoal, assim, recomendo quem quiser ler, que o primeiro capítulo dele é uma entrevista que o cara fez a ele, 1 hora de conversa, até assim. Até meio confuso o livro, porque ele é um compêndio de vários escritos a respeito do George, mas essa entrevista é bem interessante, né? E ele vai dando dicas nessa entrevista de como é que funciona, como é que é isso, como é que eu sei que Deus está respondendo a minha oração. Foi de lá que eu tirei aquele texto do conselho, né? E ele fala assim, você ora e você tem que ver se o que você está procurando fazer está de acordo com a palavra. Porque o Espírito não contradiz a palavra. Se você está tentando fazer alguma coisa e aquilo é contra a palavra, então já está errado do começo, não adianta nem continuar. Se está de acordo com a palavra, você continua em oração. E quando você sentir paz no seu coração, então aí sim você vai seguir. Antes disso, não segue. Com relação às doações também, eu achei bem interessante, aí já foi no outro livro, deixa eu ver aqui, o título aqui, mostrar a vocês. Esse aqui, é o George Miller, Heróis Cristãos, Ontem e Hoje. Tem uma passagem que ele recebe uma doação de uma irmã de 100 libras, né? E 100 libras em dinheiro de hoje é bastante dinheiro, assim. As 100 libras, né? 57 valia 33 mil, então vocês imaginam aí que ia dar uns 60 mil reais. Né? E era uma irmã carente, uma irmã solteira, carente, que vivia num pensionato, e ele ficou preocupado. Como assim? Essa irmã carente está fazendo essa doação de 100 libras, e ele pegou aquele dinheiro que ela tinha encaminhado por outra pessoa e foi falar com ela, né? E chegando lá, ele disse, irmã, eu vim aqui, e ele constrangido, sem saber como apresentar, mas enfim, apresentou a ela a situação, ela falou, não, eu doei porque eu quis, eu sei o que eu estou fazendo. E ele, mas olha, você é solteira, você não tem marido, e se você passar necessidade, não, pastor, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Aí ela insistiu e falou para ele, pastor, o meu pai me deixou de herança 400 libras. 100 libras eu dei acho que é uma irmã, a um outro parente, ajudei um outro parente, essas 100 libras eu estou ofertando para a igreja e essas outras 200 estão comigo. Então, assim, embora ele soubesse da providência divina, ele sabia que as pessoas poderiam ser motivadas por razões erradas, que não mover do Espírito. Então, mesmo na doação que ele recebia, ele tinha esse cuidado, de que a doação deveria ser movida pelo Espírito, e não pela emoção. Essa era a preocupação dele, de que aquela irmã carente que ganhava... e eu tive que ir atrás desses valores, assim, para converter, para entender o que era, né? Ela ganhava 3,5 chiles e meio por semana. E as 100 libras daquela época era equivalente ao salário de um ano, né? Então, ela ganhava 3,5 libras por semana, assim, ela gastaria um ano trabalhando com costura, era isso que ela fazia. Ela falou, a irmã carente está doando isso aqui, eu tenho que ter certeza que ela está sendo previdente e está fazendo a coisa certa para que ela não passe necessidade. Então, isso também me chocou, né? Assim, ele não impunha às outras pessoas a sua fé, o seu nível de fé, da segurança em Deus. Ele sabia que as pessoas podiam ser movidas pela emoção, né? Então ele tinha esse cuidado também, embora fosse um homem de tremenda fé. Então, eu já falei demais, né? Deixar vocês falarem aí. A gente faz a parte 2 quando você quiser, entre meia-noite e 6 da manhã, ou por causa do decreto aí, né, gente? Aí não aproveita o tempo. Cassie, mais uma vez, obrigado. Vou fazer o seguinte, como a gente passou do tempo, se tiver alguma pergunta, Cassie,
ele escreve para mim, eu mando para você, ou mesmo lá pelo recado, pelo grupo, né? Pelo grupo do Zap a gente tem acesso a todas as pessoas que participam ali do nosso meio, tá bom? E podem fazer as perguntas direto para você, tá bom? Eu vou orar mais uma vez, tá bom? E agradecer a Deus por isso. Senhor, obrigado pelo tempo que estivemos juntos, obrigado, Pai, por esses ensinos, esses desafios, Pai, tá? Que a gente se atente a isso, Pai, de fato, sejamos pessoas comprometidas com a Tua Palavra e com essa fé que a Tua Palavra apresenta, e algumas pessoas na história puderam ilustrar para a gente de uma forma tão boa como o George Miller. Pai, nos ajude a sermos mais como o nosso Salvador Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Kécio, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Fiquem com Deus. Até a próxima.